Hoje, você vai conhecer 5 casos impressionantes de viajantes do tempo que supostamente foram para o passado e deixaram pistas de sua passagem. Desde japoneses que encontraram um iPhone nos anos 80, até um homem que entrou em um galpão e reapareceu décadas mais velho. Esses relatos vão te deixar com a pulga atrás da orelha. E não para por aí. Um viajante afirmou ter ido até 2042 e se encontrado com sua versão mais velha, e um jovem que testou sua própria máquina do tempo desapareceu sem deixar rastros. Antes de iniciarmos, quero pedir que vocês que estão chegando agora no Setor Curioso já se inscrevam no canal para nos ajudar a crescer cada dia mais. E nos sigam no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades do canal em tempo real. Roda a vinheta. O iPhone, encontrado em 1982. Em 1982, um jornalista japonês explorava uma casa abandonada quando fez uma descoberta surreal. Dentro de uma gaveta empoeirada, ele encontrou um estranho objeto metálico e brilhante. それだけが残ってるんかいな。どういうこと？は、これは？何やそれ。これなんだ？箱か。名刺入れかなんかな。じゃあちょっと重たい。あ、これ手鏡です。はい、手鏡だ。 Sem entender o que era, ele chegou a pensar que se tratava de um espelho, mas, sem dar muita importância, devolveu o item ao móvel e seguiu sua matéria. Décadas depois, o vídeo de sua exploração ressurgiu na internet e deixou o mundo perplexo. O objeto misterioso era nada menos que um iPhone 13, um modelo lançado somente em 2021. A história viralizou e levantou debates acalorados. Teria um viajante do tempo deixado o celular para trás? Como um dispositivo tão avançado foi parar em 1982? Seria essa a prova definitiva de que a viagem no tempo é real? O viajante do tempo que desaparece. O que você faria se flagrasse alguém invadindo sua propriedade e, de repente, essa pessoa simplesmente desaparecesse no ar? Foi exatamente isso que aconteceu com Alex Shaw, um TikToker que aluga uma casa de temporada na Flórida pelo Airbnb. Em plena luz do dia, suas câmeras de segurança registraram um homem desconhecido caminhando tranquilamente pelo gramado até um pequeno depósito onde Alec guardava equipamentos de jardinagem. O estranho entra no local, mas jamais sai. Intrigado, Alec revisa as imagens várias vezes e, ao perceber que o homem nunca deixou o depósito, decide chamar a polícia. Afinal, Alec mora a cerca de 5 horas do local. Mas quando os agentes chegam e abrem a porta, o lugar está completamente vazio. Nenhum sinal do invasor. O mistério fica ainda mais perturbador no dia seguinte. Determinado a entender o que aconteceu, Alec continua monitorando as gravações e, para sua surpresa, um idoso sai do mesmo depósito. Um homem com feições assustadoramente parecidas com o invasor do dia anterior, porém 30 ou 40 anos mais velho. O caso rapidamente viraliza quando Alec compartilha os vídeos nas redes sociais. Milhares de pessoas tentam desvendar o enigma, até que uma revelação chocante surge. O idoso era um homem obcecado por viagens no tempo. E, o mais assustador, ele já havia falecido anos antes desse acontecimento. O que aconteceu naquela propriedade? Seria um viajante do tempo? Uma falha na realidade? Ou algo ainda mais sombrio? Encontrando o meu eu do futuro. Em 2006, Hakam, um sueco comum, estava em sua cozinha tentando resolver um simples problema de encanamento. O que parecia ser um dia qualquer se transformou em algo impossível. Ao mexer na pia, uma luz intensa o envolveu e, de repente, ele se viu em 2042. Desorientado, ele caminhou por um mundo futurista, cheio de tecnologias desconhecidas e mudanças visíveis. Mas o mais impressionante estava por vir. Ao explorar esse novo tempo, Hakam se deparou com algo que desafiava a lógica. Sua versão mais velha, com 72 anos, em carne e osso. Para provar que aquilo era real, Hakam e sua versão mais velha compararam uma tatuagem idêntica em seus corpos, uma marca que ambos haviam feito quando mais jovens. O vídeo gravado naquele momento, com a conversa entre as duas versões de Hakam, tornou-se uma prova irrefutável de que a viagem no tempo não era apenas uma fantasia. O caso Sergei Ponomarenko. No dia 26 de abril de 2006, Kiev foi palco de um dos mistérios mais intrigantes da história recente. Sergei Ponomarenko,
um ucraniano aparentemente perdido no tempo, foi encontrado vagando pelas ruas da cidade, usando roupas antiquadas e carregando uma câmera que parecia ter vindo de outra era. Seu comportamento peculiar chamou a atenção das autoridades, que rapidamente abordaram o homem para entender o que estava acontecendo. Ao se identificar, Sergei causou espanto nos policiais ao apresentar um documento datado da era soviética da década de 50 e informar que havia nascido em 1932. Sem saber como reagir, as autoridades consideraram que ele poderia estar em surto e o encaminharam para um hospital psiquiátrico. Lá, a história de Sergei tomou um rumo ainda mais surreal. Ele afirmou ter apenas 25 anos e revelou que, antes de aparecer em 2006, estava caminhando por sua cidade natal, quando de repente foi abduzido por um objeto voador não identificado. Em sua versão, Sergei mostrou uma foto tirada momentos antes de seu suposto sequestro, que mostrava a paisagem da União Soviética da década de 50 como prova de sua história. Como se isso não fosse suficiente, em 2012, ele tirou uma foto do mesmo local para comparar a mudança entre as duas épocas, a era soviética e o futuro que ele se encontrava. Antes de irmos para o último caso, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para apoiar nosso trabalho e receber muito mais conteúdo incrível. E não esquece de nos seguir no Instagram para ficar por dentro de tudo o que postamos. Mike Madman e a Máquina do Tempo. Em 1995, na pacata cidade de Stanberry, Missouri, um jovem estudante chamado Mike Madman teve uma ideia tão ousada quanto insana: construir uma máquina do tempo para viajar ao futuro, descobrir os números da loteria e voltar para ficar milionário. No quintal de sua casa, ele começou a desenvolver seu experimento, que chamou de Escada de Jacó. A primeira versão era simples: 2 hastes metálicas que criavam um arco elétrico. Ao ligá-la, algo estranho aconteceu. Um vórtice circular de calor surgiu entre as hastes. Para testar, Mike jogou um parafuso no meio da energia pulsante. O resultado? Bom, o objeto desapareceu por alguns segundos e reapareceu metros adiante. Ele acaba de criar, sem querer, uma forma rudimentar de teletransporte. Mas para transportar um humano, ele precisaria de muito mais potência. E como Mike não tinha dinheiro para equipamentos melhores, tomou uma decisão perigosa. Roubou 6 transformadores da estação elétrica St. Joseph Light and Power, em King City. Ao testar sua nova máquina, gerou um apagão em todo o bairro. No dia 29 de janeiro de 1995, o xerife Eugene Lupfer bateu à sua porta e o prendeu por roubo e pelo apagão em massa. Meses depois, em liberdade, Mike ganhou notoriedade e foi convidado a participar do famoso programa de rádio Art Bells. Lá contou sobre seu experimento e pediu ajuda financeira. Em poucos dias, recebeu uma avalanche de ligações. Curiosos, cientistas e entusiastas da ciência estavam dispostos a financiar sua loucura. Com dinheiro e peças de reposição, Mike construiu uma versão muito maior da máquina, agora operando em megawatts. Diferente da anterior, que mal teletransportava um parafuso, essa era grande o suficiente para um humano atravessar o portal. No final de 1996, ele foi novamente entrevistado no programa de rádio e revelou que estava pronto para testar a máquina com ele mesmo. Sua última declaração foi enigmática. Em vez de divulgar seu telefone como antes, ele deu o endereço de sua casa e disse que em 30 dias faria o grande teste. Então, em 1997, Mike desapareceu. Nunca mais foi visto. Nenhum sinal da máquina, nenhum vestígio de fuga. Apenas um silêncio inexplicável. A história poderia ter terminado aí, mas anos depois, um ouvinte do programa ligou para contar um relato perturbador. Na década de 1930, um homem foi encontrado morto em uma praia na Califórnia, esmagado por um tubo metálico estranho. Seu corpo estava completamente mutilado e, ao lado dele, a polícia encontrou um dispositivo misterioso que, segundo algumas descrições, parecia um celular dos anos 90. Seria Mike o homem morto na praia? Ele viajou para o passado e encontrou um fim trágico? Ou foi capturado antes mesmo de testar sua máquina? Ou será que ele conseguiu viajar no tempo e ainda está vagando por alguma época desconhecida? O mistério continua. O que você acha que aconteceu com Mike? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, galera, esses foram 5 casos insanos de possíveis viajantes do tempo.
E agora eu quero saber de vocês, qual desses casos foi o mais impressionante? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a sua opinião. E claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram, onde eu posto curiosidades extras e converso com vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima.